Mulher por excelência. Hoje eu quero estar deixando uma palavra para você acerca de família, que a maternidade é um jardim que nós jamais podemos deixar de semear. Conta uma história que havia uma professora que ela trabalhava numa cidade vizinha. E todas as vezes que ela ia para essa cidade vizinha de trem, ela levava o seu tricô e o seu saco de sementes. Diz que ela se sentava ao lado da janela, ia tricotando e ia lançando sementes pelo caminho. E quando ela voltava, ela também ia do outro lado da estrada, tricotando e lançando sementes. Passado anos, ela se aposentou. E um dia ela teve que voltar àquela cidadezinha. Senta-se do lado dela um homem, começa a olhar pela janela e lhe diz: eu já andei o mundo inteiro e eu nunca vi uma estrada tão linda, de flores tão coloridas e de um perfume tão maravilhoso. O que aquele homem não sabia, que aquilo havia sido anos de semeadura daquela professora. E é isso que nós vemos, como diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Tem algumas flores que demoram um pouco mais para aparecer no jardim da vida, mas nós jamais devemos deixar de cultivá-las. Provérbios 23:18 diz que deveras haverá bom futuro e nós não vamos ser frustrados em nenhuma das nossas esperanças. Não importa o momento que você está passando, se você tem semeado, se você tem cultivado, vai chegar o momento que você vai ver o fruto de tudo isso. Mateus 5:41, Jesus nos instrui a caminhar a segunda milha. Às vezes nós temos tanta longanimidade com as pessoas de fora, e às vezes quando nós temos que tratar com marido e filhos, nós não evidenciamos a mesma paciência. Havia uma mulher que ela havia dedicado os talentos dela na casa de Deus, e ela havia dito ao seu pastor: todas as vezes que houver uma mulher enferma na nossa igreja, que estiver no hospital ou porque ganhou nenê, todos os dias que ela estiver fora da sua casa, eu vou fazer uma bandeja e eu vou levar alimento para a família dela. E diz que ela preparava uma bandeja com tudo muito bem organizado, uma comida muito gostosa, folhas coloridas, com legumes variados e coloridos, algo bem bonito. E um dia, os filhos dela que ajudavam ela, que ainda eram crianças, falaram: mãe, e nós, o que nós vamos almoçar? Ela falou: ixi, a única coisa que tem é arroz e molho de salsicha. E diz que ela pôde olhar nos olhos deles e ver a decepção e a frustração. E naquele dia, ela tomou uma determinação que ela jamais faria para os de fora aquilo que primeiro ela não tivesse feito para a casa dela. E é isso que nós devemos estar fazendo, sabe? Nós devemos estar amando todas as pessoas, mas principalmente aqueles que Deus colocou tão perto de nós, que é a nossa própria família. E o que semear nesse jardim que é a maternidade? Amor, respeito, fé, carinho, abraços, paciência, incentivos, elogios, agradecimentos, valores, princípios, limites, sabe, humildade, atenção, tempo, presença, lazer, educação. Tudo aquilo que nós queremos um dia receber de volta, porque tem muitos pais que os filhos crescem e mais tarde eles cobram tantas posturas dos filhos, mas será que nós demos aquilo para que depois nós possamos receber estas coisas de volta? Semear é mais do que falar. Semear são atitudes. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa. E como? Provérbios 15:1 diz que a resposta branda
desvia o furor. Tiago 3,18 diz que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isaías 32,17 diz que o efeito da justiça será paz, repouso e segurança. Provérbios 12:25 diz que a palavra boa alegra o coração. Provérbios 15:15, o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 27:20, no versículo 7, diz: anda o justo com Deus, e felizes são os filhos após ele. Provérbios 14:26, no temor do Senhor, o homem tem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Provérbios 31:26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. E Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, comerá do seu fruto. A mãe que verdadeiramente ama não divulga informações críticas e prejudiciais à vida dos seus filhos. Havia uma mãe que todas as vezes que as pessoas perguntavam para ela como estão os seus filhos, ela falava: eles estão em tal e tal idade, está sendo uma maravilha. Eles estão na adolescência, está sendo muito bom. Eles estão na juventude e está sendo lindo. Não que os filhos dela não tivessem os problemas habituais que os outros filhos também tinham, mas era que os lábios dela eram silenciosamente respeitáveis com relação às dificuldades dos filhos dela. Estas, ela levava todas a Deus em orações e jejum pela vida deles. Será que nós temos jejuado pela vida dos nossos filhos? Às vezes nós jejuamos por tantas causas e nós muitas vezes não nos lembramos de jejuar pelo futuro dos nossos filhos. Sabe, a palavra do Senhor diz em Provérbios 10:12 que o amor encobre multidão de pecados. Sabe, quando nós verdadeiramente amamos aqueles que Deus nos deu por responsabilidade, os nossos lábios são silenciosamente respeitáveis com relação à vida deles. Tito 2,4 diz que as mulheres devem amar aos seus maridos e aos seus filhos. No idioma grego, há várias palavras para amor. Tem o amor ágape, que é o amor incondicional, é um amor altruísta, é aquele amor que você ama apesar de erros, apesar de limitações, apesar de dificuldades. É o amor de Deus pela nossa vida. Também tem o amor eros, que é o amor paixão, que é o amor desejo entre um homem e uma mulher. Tem o amor storge, que é o amor do pai para com o filho, o amor que dá vida. E tem o amor filéu, que é o amor amizade. E aqui em Tito 2,4, quando diz que a mulher deve amar o seu marido e os seus filhos, está falando aqui de um amor amizade. Está falando aqui de um amor que desfruta da companhia. Temos que ver nos nossos filhos mais do que um dever para nós. Eles são uma alegria, eles são um galardão, eles são a bênção de Deus para a nossa vida. O Salmo 113:9 diz que Deus faz da mulher estéril alegre mãe de filhos e faz ela viver em família. Sabe, está falando de mães alegres. Aqui está falando que a mãe não pode descarregar os seus problemas e as suas frustrações sobre a vida dos seus filhos. Tito 2,4 diz: amar o marido. Os psicólogos constataram que o que dá maior segurança aos nossos filhos e enche o coração deles de alegria é quando eles veem que o pai ama a mãe e a mãe ama o pai.
sabe, não são brinquedos, não são roupas, não são sapatos da última moda, não é o melhor carro, não é a melhor escola que estabiliza, que equilibra os nossos filhos, mas é vivenciar o amor entre os pais. Isso torna eles saudáveis emocionalmente, bem preparados para a vida. As empresas já perceberam que o que qualifica um funcionário mais do que o QI, que é o quociente intelectual, é o QE, o quociente emocional, porque elas já descobriram que uma vida cheia de traumas, que passou por toda sorte de brigas, de desafetos durante o seu crescimento, isso se constitui verdadeira cadeia para o intelecto dessas vidas que passaram por essas adversidades. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos não são fortunas financeiras, mas é a instrução na palavra de Deus. Provérbios 31, 1 e 2, a mãe de Salomão, Betseba, ela fala na palavra: que te direi, meu filho, filho do meu ventre, que te darei, ó filho dos meus votos. E ela concluiu que é a sabedoria contida na palavra de Deus, aproveitando todas as oportunidades, todos os questionamentos, para inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. O melhor momento para falar para eles da palavra de Deus é quando eles vêm com perguntas. Sabe, até os 7 anos de idade, a criança assimila praticamente tudo daquilo que ela vai levar para o resto da vida dela. E é um tempo tão precioso para nós ministrarmos a vida delas na palavra de Deus. E a palavra de Deus são os trilhos que não vão deixar a vida dela descarrilar. Deuteronômio 6,5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. As palavras do Senhor teu Deus estarão no teu coração, e dela você vai falar assentado na tua casa, andando no caminho, ao sentar e ao levantar. Então é falando para os nossos filhos o tempo todo: presença mais do que presentes. Sabe, nenhum presente vai substituir a presença do pai e da mãe na vida de um filho. Por isso, sabe, seja presente. Por isso, aproveite todo o tempo, toda a oportunidade para você estar instruindo a tua família nos caminhos de Deus. E aí é só você colher os frutos. Só você, como aquela professora que os tempos passaram e pôde ser evidenciado toda a plantação dela, tudo aquilo que você tem plantado, minha amiga, mulher por excelência, vai ser evidenciado e o seu coração vai se alegrar. Deus abençoe a tua vida.